Olá, eu sou o Dr. Antônio de Deus, médico especialista em cirurgia plástica. Esse é o nosso canal que a gente fez para falar diretamente com vocês que nos acompanham, tirar dúvidas, trazer conhecimento, falar sobre assuntos diversos dentro da cirurgia plástica e tudo que envolve. Hoje, em particular, eu venho falar a respeito do pós-operatório da cirurgia de prótese de mama. A cirurgia de prótese de mama é uma cirurgia muito procurada no nosso consultório, é uma cirurgia muito realizada no nosso país e com certeza muitas pacientes têm dúvidas a respeito e querem saber mais sobre esse assunto. Então, como é o pós-operatório dessa cirurgia? Primeiramente, é importante a gente pontuar aqui que a forma como cada profissional, como cada cirurgião plástico conduz o pós-operatório de suas pacientes é muito particular, é muito peculiar. Então, durante a nossa vida profissional, nós vamos descobrindo, a gente vai percebendo quais são os aspectos, quais são as atividades que impactam mais no pós-operatório, que podem gerar algum prejuízo para essa paciente, tanto em termos de cicatrização, quanto em termos também relacionados ao pós-operatório. Então, a forma como eu conduzo o pós-operatório dessa cirurgia tem muito a ver com a minha história, com a minha carreira, com a minha observação no pós-operatório das minhas pacientes aqui no meu consultório. Por que eu estou falando isso? Porque dentro das redes sociais a gente vê uma diversidade muito grande de condutas em relação aos médicos, em relação a como eles lidam e tratam as suas pacientes no pós-operatório. Então a gente tem desde profissionais que exigem uma restrição muito acentuada no pós-operatório, até profissionais que autorizam as pacientes a terem um retorno à vida muito precoce. Então hoje tem muito essa onda da cirurgia de prótese de mama Fast Recovering, que são pacientes que em 24 horas já estão movimentando os braços, dirigindo. Bom, e como é a minha conduta pessoal em relação a esse pós-operatório? Particularmente, as nossas pacientes, elas não têm um pós-operatório difícil. Não há uma exigência de que as pacientes ficam com os braços imóveis. As pacientes podem levantar o braço, inclusive até a altura do ombro, tá certo? As pacientes, elas se alimentam sozinhas, escovam dentes sozinhas, fazem a sua higiene pessoal sozinha. Há a necessidade de se evitar mesmo essa movimentação excessiva, principalmente do braço, dos membros superiores acima do ombro, porque quando você movimenta o seu braço acima do ombro, você naturalmente estica a sua mama. E quando você estica a sua mama, você pode gerar uma tensão na sua cicatriz, e essa tensão na cicatriz, ela pode sim gerar um alargamento da cicatriz, gerar uma hipertrofia, uma discromia da cicatriz. Então, bom, particularmente, eu posso falar por mim, então existem profissionais que pensam diferente, tem profissionais que acham que até o pós-operatório tem que ser mais intenso, mais restritivo, mas dentro da minha vida profissional, eu posso afirmar que esse cuidado é totalmente suficiente. Então a gente não quer pacientes que fiquem imóveis, a gente não quer pacientes que fiquem independentes, a gente quer pacientes que tenham uma restrição adequada de acordo com aquilo que a gente tem observado no nosso consultório. Em relação às próteses submusculares, existe um risco adicional da movimentação excessiva, da força exercida pelos membros superiores, porque isso vai gerar uma contração da musculatura peitoral. Então não é raro a gente observar histórias, graças a Deus a gente não tem tido problema com isso, mas eu já peguei pacientes que tinham colocado prótese de mama e a prótese havia saído do lugar onde previamente ela havia sido colocada, exatamente por uma contração da musculatura. Então a gente observou pacientes com próteses que subiram devido à contração da musculatura, já verificamos pacientes cuja prótese desceu também pela força da musculatura, já vimos pacientes com próteses que foram para a parte lateral do tórax também por conta da contração da musculatura. Então, o repouso relacionado aos membros superiores, particularmente diante da minha opinião, do meu ponto de vista, eu creio ser fundamental no pós-operatório. Ainda existe um outro aspecto ainda relacionado a sangramentos, relacionados a seromas, Então a gente, nos primeiros dias de pós-operatório, a gente quer que a mama realmente fique muito quietinha. A gente não quer que essa prótese movimente. Então a gente só libera uma mobilização, uma maior movimentação da mama a partir de 30 dias. Por quê? Porque quando essa prótese ela foi colocada num leito, seja acima do músculo ou seja abaixo do músculo, num espaço que foi criado através de um descolamento. Durante esse descolamento há o corte, a secção de diversos vasos,
sejam vasos sanguíneos, como os vasos linfáticos também. E durante a cirurgia, então, há uma cauterização específica de cada vaso. Agora, se você tem uma movimentação excessiva da prótese, essa prótese ela pode deslizar, ficar deslizando em cima desse leito, e ela pode, então, fazer o desprendimento de algum coágulo e ter até um sangramento, uma hemorragia. Além disso, também, o risco de seroma, exatamente por conta dos vasos linfáticos, também é aumentado se você tem uma movimentação mais precoce, né? Então, em relação ao que eu observo no meu consultório, a forma como eu conduzo, não é sem exageros em relação às restrições, mas realmente eu acredito que algumas restrições são muito relevantes e muito importantes no pós-operatório de prótese de mama para minimizar o risco de complicações. Se esse vídeo foi útil para você, se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários, compartilhe com quem você gostaria, que acha que vai ser útil também, dê um like, siga-nos nas nossas redes e foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço.